A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas como tratamento médico, tratamento espiritual e atividade profissional abordados pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier no ano de 1977. E começa com a seguinte questão: você, Chico Xavier, já passou por algum tratamento médico ou alguma intervenção cirúrgica? Responde ele: perfeitamente. Tenho um problema de luxação no olho esquerdo desde o ano de 1931 e me trato de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses com oculistas em Belo Horizonte e em Uberaba, acompanhando a evolução dos medicamentos para que a minha doença possa também ser contida, para não me causar maiores dilapidações no campo ocular. Quanto a tratamentos cirúrgicos, já passei por 5 operações de grande risco. A última ocorreu em 1968 no Hospital Santa Helena, em São Paulo, mas sempre sob controle médico e com todas as técnicas da cirurgia dos tempos que atravessamos. E sobre o tratamento espiritual? De que modo você entende a medicina agindo em seu favor quando os livros psicografados por você demonstram a existência de tantos amigos espirituais em sua vida? Responde o médium mineiro: os espíritos sempre me explicaram que mediunidade não nos faculta privilégio algum e que na condição de doente eu deva ser tratado como um doente qualquer, mas não como um doente especial. Sabemos que centenas de pessoas estão hospitalizadas. É mais do que natural que eu também, de tempo em tempo, passe pela provação de sofrer em meu corpo o bisturi ou outros instrumentos que corrijam desajustes os quais eu não poderia continuar vivendo. E sobre a sua atividade profissional? Nós estamos lembrando aqui que, conforme a imprensa tem publicado, você completa neste ano de 1977 meio século de serviços mediúnicos. Em 50 anos de mediunidade, chegaram a impedir a sua vida profissional? Resposta do nosso irmão Chico: absolutamente. Eu trabalhei 40 anos em minha vida profissional, 4 anos em uma fábrica de tecidos, 4 anos num empório onde não havia apenas o trabalho de balconista, mas também zelador de uma horta muito extensa, no horário das 7 da manhã às 9 da noite. Trabalhei 32 anos consecutivos no Ministério da Agricultura, na condição de escriturário. Desta maneira, trabalhei 40 anos na profissão e trabalhei 50 anos em mediunidade praticamente à noite, pois as sessões foram sempre efetuadas quando eu estava fora do horário da atividade profissional. Em seus contatos com o público, você os atende tomado espiritualmente ou em sã consciência? Esse tomado espiritualmente aí, entenda-se mediunizado. E responde o nosso irmão Chico Xavier: as mensagens são recebidas sem qualquer conhecimento da minha parte, porque os espíritos superiores estudam a assembleia que está presente e extraem a média das necessidades do público, que requisita a atenção do plano espiritual, e nossos amigos espirituais
fornecem as mensagens conforme as necessidades do todo, que às vezes se constitui de dezenas ou centenas de pessoas. Agora, no contato verbal, no diálogo, na maioria das vezes, funciono como alguém que ouve e transmite com toda a consciência daquilo que eu ouço, para fiscalizar a minha própria palavra na transmissão dela, a fim de que eu não crie na pessoa que me ouve imagens negativas, pelas quais eu devo ser responsabilizado. Chico Xavier, o grupo espírita da prece, além das reuniões públicas em que são recebidas mensagens, tem alguma tarefa assistencial? Sim, os espíritos ensinam que todo grupo deve ter alguma tarefa assistencial. E vamos repetir aqui a resposta do nosso irmão Chico. Sim, os espíritos nos ensinam que todo grupo espírita deve ter alguma tarefa assistencial. Sobre o interesse na mediunidade, é perguntado ao Chico: como você define a sua renúncia pessoal em prol das causas divinas? É o fator negar-se a si mesmo? Resposta do nosso irmão Chico Xavier. O espírito Emmanuel, que passou a supervisionar as nossas atividades mediúnicas em 1931, de início me explicou que eu deveria demonstrar todo o desinteresse possível no assunto, pois essa seria a forma pela qual eu poderia tornar evidente às pessoas que não me conhecem a verdade da mensagem que Emmanuel e os outros amigos espirituais iriam dar por nosso intermédio. Se eu me beneficiasse com essas mensagens, naturalmente que não poderia convencer as pessoas quanto à minha sinceridade, de modo que muita gente pode não crer. Mas posso dizer, com todas as minhas imperfeições, tenho permanecido 50 anos consecutivos fiel a esse princípio de desinteresse quanto ao fruto do trabalho dos espíritos por meu intermédio. Porque com isso, eu creio que ninguém poderá me acusar de pessoa fraudulenta ou de má-fé, usando o nome dos espíritos em assuntos que eu considero absolutamente veneráveis. E sobre os falsos profetas? Nas Escrituras Sagradas está escrito: virão falsos profetas que enganarão até os escolhidos. Como você define tantas pessoas hoje em dia fazendo tantos milagres? Seriam esses os falsos profetas? Humildemente, como sempre, responde o médium de Uberaba: eu não posso julgar a pessoa alguma. Creio que determinados enganos possam ocorrer em qualquer campo de atividade humana, seja ele religioso, filosófico ou científico, para que a criatura obtenha o discernimento preciso para comandar a sua própria vida. No caso, nós sabemos que a expressão bíblica é simbólica, mas vamos recordar que no princípio da Bíblia temos uma serpente como instrutora de Adão e Eva. Se o Senhor permitiu que uma serpente fosse o primeiro professor de duas criaturas humanas no Jardim do Éden, que diríamos no mundo de hoje? E sobre inimigos? Você tem alguns? Não tenho inimigos, propriamente considerando essa palavra. Mas acredito que tenha muitas pessoas que passaram da amizade à indiferença para comigo quando compreenderam que eu não era a criatura dotada de qualidades a que elas pudessem possuir. De modo que não tenho inimigos, mas tenho amigos que ficaram indiferentes quando viram que eu sou uma pessoa humana tão imperfeita quanto as outras. Lembramos que as palavras do nosso irmão Chico Xavier sobre todos os temas abordados
continuam tão atuais como se ditas fossem hoje. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.